Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na jornada completa de Satanás, que é, sem dúvida, uma das figuras mais complexas de toda a teologia. A gente vai começar lá na origem dele, como um anjo de luz, e seguir todo o caminho até seu destino final, lá no Lago de Fogo. E para isso, vamos usar as Escrituras como nosso guia para entender essa história que é, de fato, épica. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Qual é o destino final reservado para aquele ser que ousou desafiar o seu próprio Criador? A resposta, olha, ela se desdobra numa série de eventos cósmicos que acabam definindo o que é justiça, poder e soberania. Vou começar do começo, claro. Para a gente poder entender a queda, primeiro a gente precisa ter uma noção da altura de onde ele caiu. Porque essa história, ela não começa com escuridão, muito pelo contrário. Ela começa com uma luz ofuscante. O nome Lúcifer literalmente quer dizer portador da luz. E as fontes descrevem ele não como um ser mau desde o princípio, mas como uma das criações mais exaltadas de Deus. Ele era o auge da beleza, da sabedoria e do poder entre todos os seres angelicais. E o mais fascinante, sabe, é que a sua maior força, aquele imenso poder de persuasão, também carregava dentro de si a semente da sua própria ruína. No começo, ele era uma força para o bem, um verdadeiro portador da luz. Mas essa mesma capacidade de influenciar os outros seria, muito em breve, usada para um propósito bem mais sombrio. E é aqui que a gente chega no ponto de virada. Como que um ser tão perfeito pôde se rebelar? A resposta está numa única e devastadora emoção: o orgulho. A teologia aponta diretamente para uma crise de orgulho. Lúcifer, ao olhar para sua própria magnificência, simplesmente se recusou a aceitar o plano de Deus. A ideia de que o Verbo divino se tornaria humano, um ser, na visão dele, inferior aos anjos, e que uma mulher humana, Maria, seria levada acima de todas as criaturas, para ele, isso era inaceitável. E essa imagem aqui, ela resume perfeitamente o conflito. De um lado, o grito de desafio de Lúcifer, non serviam, que quer dizer, não servirei. Do outro, a resposta do arcanjo Miguel, cujo próprio nome já é um grito de guerra e fidelidade. Micael, que significa quem como Deus. É uma pergunta retórica, que na verdade afirma a soberania inquestionável do Criador. E essa troca de declarações não ficou só nas palavras, não. Foi o estopim de uma guerra espiritual. O livro do Apocalipse descreve esse confronto direto, onde a lealdade liderada por Miguel triunfou de forma decisiva sobre a rebelião. A força dos anjos rebeldes simplesmente não foi páreo para a fidelidade a Deus. A consequência foi definitiva. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, que significa o adversário, foi expulso do céu junto com todos os anjos que ele conseguiu persuadir. Eles foram precipitados, uma palavra que dá uma ideia da velocidade e da violência dessa queda. A narrativa, então, dá um salto enorme no tempo, lá para um período profetizado no final dos tempos. Depois de toda a sua influência devastadora na Terra, Satanás encara um novo destino: a prisão. Vamos ver como isso acontece. O Apocalipse, de novo, nos dá uma imagem muito vívida. Um anjo desce com poder para prender o dragão, a antiga serpente. Aliás, todos esses títulos se referem à mesma entidade. Ele é amarrado, o que indica uma restrição total da sua influência. E a duração desse confinamento é de 1000 anos, um período que é simbólico e vasto, durante o qual o seu poder de enganar as nações é completamente neutralizado. Então o que acontece durante esse tal milênio? Bem, primeiro, Satanás é lançado e selado no abismo. Segundo, ele é impedido de agir, de enganar as nações. Enquanto isso, os mártires e os santos reinam com Cristo. Mas, atenção ao último ponto, que é crucial. No final desses 1000 anos, as Escrituras dizem que ele deve ser solto, mas por um breve período de tempo. Mas, peraí, por que ele é solto? A teologia sugere que é para uma demonstração final, para que o mal, na sua forma mais pura, se manifeste uma última vez e seja derrotado de forma pública, definitiva, eliminando qualquer dúvida sobre a soberania divina. É o palco para a última guerra. E não dá outra. Assim que é libertado, ele volta à sua natureza enganadora e reúne um exército gigantesco, chamado simbolicamente nas escrituras de Gog e Magog, para uma última investida contra o povo de Deus. Só que a batalha é surpreendentemente curta. Antes que eles possam sequer atacar,
um fogo divino desce do céu e consome completamente as forças rebeldes. É uma demonstração final e avassaladora do poder de Deus. Com a última rebelião esmagada, não há mais o que fazer a não ser executar a sentença final. Este é o encerramento de toda a história cósmica do mal. A linguagem aqui é, nossa, inequívoca e terrível. O destino de Satanás não é o fim da existência, mas um tormento eterno no lago de fogo e enxofre, um lugar que foi preparado para ele e seus anjos. O texto faz questão de enfatizar a natureza perpétua desse castigo, para todo o sempre. Esse conceito é chamado de estado eterno. E é muito importante a gente entender o que isso significa. Não é o fim da existência, mas o começo de um estado final e que não muda mais. A chamada segunda morte não é ser aniquilado, mas sim a consequência máxima da escolha de se separar de Deus, que é a fonte de toda a vida e luz. É a solidificação eterna dessa escolha. Um estado de tormento consciente e sem fim. Essa imagem poderosa representa a consumação de tudo. Depois do juízo final, não tem mais mudança, não tem segunda chance. O destino de cada ser, seja anjo ou humano, é finalmente selado para toda a eternidade. E é importante anotar que as fontes teológicas são unânimes nesse ponto. Não tem caminho de volta. A possibilidade de arrependimento para Satanás simplesmente não existe mais. O decreto divino é final. Somente depois dessa purificação final do mal é que a criação é refeita, dando lugar a um novo céu e a uma nova terra, onde a justiça habita para sempre. E assim, a jornada do portador da luz termina na escuridão eterna. Isso nos deixa com uma questão para refletir. O que essa trajetória épica, da glória à condenação, nos ensina sobre a natureza do orgulho, da escolha e, claro, das consequências finais de se opor à ordem divina? A resposta, com certeza, ecoa através da teologia e da história.